Lá, a greve dos caminhoneiros em fevereiro levou caos às estradas e prejuízos à economia. Uma greve por melhores condições de trabalho. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu esse assunto. O segundo ponto colocado é a necessidade de um rescalonamento das dívidas dos caminhoneiros. O Brasil precisa estabelecer os modais de transporte que são necessários em função do seu gigantismo continental. Rebite passou da época, é cocaína e crack. A difícil jornada diária dos caminhoneiros, a greve e os efeitos no agronegócio. Uma discussão está começando. Nós temos que situar a questão da relação caminhoneiros e o agronegócio. Então, o primeiro grande momento seria dizer da importância do agronegócio para o país. A participação do agronegócio, ela chega aí em 2013 a 22%, 2014 já sobe para quase 23,5%, então é praticamente um terço. O que eu falava, aí está de um PIB do Brasil de quase 5 trilhões, o agronegócio participa em 2013 com 23. Aí o impacto do setor com relação à balança comercial do Brasil, a importância, ali aquele tracejo básico é o desempenho do Brasil como um todo, mas o que está em laranja é o desempenho do agronegócio que carrega o país e nós estamos com a perspectiva de 2005 de ter um crescimento, diferente de 2014, que depois de 10 anos teve esse fraco desempenho. Então, se não é o agronegócio, o Brasil realmente tem a sua sustentabilidade altamente prejudicada. Em primeiro lugar, a OCB se colocou apoiando, como achando correta a manifestação e justa a reivindicação dos caminhoneiros. Podem ter exagerado nas doses e nos causado alguns prejuízos. Mas nós sabemos que a posição e o que está acontecendo no setor realmente é uma situação muito grave. Do ponto de vista dos prejuízos, senadora, elencando, já foi comentado aqui pela CNA, e eu concordo com tudo que foi colocado, eu só reforçaria. Eu acho que os atrasos nos embarques, esse cálculo do prejuízo, é muito difícil de mensurar. Os atrasos nos embarques, cada dia que você perde um navio esperando no porto, cada processo de atraso tem um cálculo que é absorvido e tem que ser absorvido, a roda não pode parar, coisa rodando você tem que dar sequência, mas já acumulou um prejuízo aí e sangrou uma renda que nós não sabemos se a teremos no final da safra. O maior risco e o maior prejuízo, ele ainda está obscuro, porque o processo se normalizou em 5 dias, ou voltou uma rotina, mas nós temos alguns prejuízos sanitários que a gente não pode calcular. E nós sabemos que os países importadores e o mercado global é extremamente exigente. Santa Catarina levou décadas para alcançar o status de exportador de carnes, de proteína animal, com certificação. E põe em risco um processo desse por um problema de sanidade, toda essa cadeia, do frango e do suíno, principalmente. Então, acho que é muito grave. Dos impactos, nós tivemos um movimento muito pulverizado, difícil de mensurar, nós não temos uma fonte ainda primária, mas se nós tivermos um número, seria esse número estimado, aproximado de 1 bilhão, segundo empresas e secretarias de agricultura dos estados federados. 200 milhões aí agora exemplificando com relação a abate de animais no Rio Grande do Sul, outro 120 aí medido pela OCEPAR, a Organização de Cooperativas do Estado do Paraná, com relação à produção de leite. Depois, a Associação Brasileira de Proteína Animal mensurou que houve uma redução de abate da ordem de 70%, e bem como aqui a Abrafrutas nos sinalizou com 40% de toneladas de maçã que ficaram no pomar, que não puderam ser colhidas nem armazenadas em função da questão da paralisação dos caminhoneiros. O resumo do impacto dos caminhoneiros pode ser colocado aqui por alguns setores, né? As causas estão elencadas, em função do tempo não vou renumerar, mas aí estão. E fica a pergunta de quem vai pagar esse prejuízo. Nós estamos vendo o país inteiro, né, um grande movimento desses caminhoneiros, aliás, um movimento que era anunciado,
que iria acontecer, né? Mercê do que está acontecendo, né? Você tem pelo menos tinha um frete deprimido, né? Uma oferta de crédito que acabou dando uma distorção no mercado, jogou milhares e milhares de caminhões no mercado, de pessoas que até então nunca pensaram em ter caminhão. E aí eu ouvi na reunião já que participei lá na NTT, que essa oferta de crédito acabou sendo também mal direcionada. Porque o caminhoneiro, aquele que tinha um caminhão antigo, em função de garantias e dificuldade de acessar a esse crédito, ele ficou de fora. E acabou autônomo, dono de farmácia, dentista, médico, profissionais liberais. Todo mundo começou a financiar caminhão. E grandes produtores e grandes, pessoas que detêm volumes de carga muito grande, começaram a perceber que com aquela oferta de crédito, eles podiam ter a própria transportadora. E o que nós vemos agora é um frete deprimido, o aumento do combustível, que representava 35%, 40% do custo do frete, e essa conjuntura de aumento de óleo diesel e diminuição do frete, em função de uma oferta grande de caminhões e uma restrição de carga, o que aconteceu? O custo do combustível superou a 60% o valor do preço do frete. E essa equação não fecha. Não fecha e aí começou, porque o pessoal não consegue pagar as prestações, o custo não cobre a despesa mínima da diária, da comida, e o caminhão precisa de manutenção. Enfim, tudo isso levou a uma crise. E por que entraram neste número no mercado brasileiro? Por uma equação que o governo federal colocou em cima de nós e que foi o FINAME, financiamento com juros subsidiado, como já foi amplamente divulgado, mas vale a pena repetir, porque esse foi o fator decisivo que levou a essa crise no setor. 2,5% de juro ao ano, quer dizer, juro negativo, quase 100 meses para pagar um caminhão e 1 ano de carência para pagar a primeira prestação. E nós lá no Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso, e em Goiás, no Centro-Oeste, nós temos um outro financiamento que, infelizmente, foi direcionado erroneamente para a compra de caminhões, que é o FCO, onde o prazo é maior do que esse e a carência é de 2 anos. A nossa federação e nossa confederação há mais de 3 anos de que essa bolha um dia iria explodir, esse financiamento farto e com juros baratos. Nós estamos avisando a quase todas as entidades envolvidas nisso que um dia isso iria explodir. É imperativo que o governo que criou essa situação para esse segmento agora ajude a consertar. Parar o transporte no Brasil não é apenas parar os caminhões. Os caminhões parando para o trem. Os caminhões parando para o navio. Os caminhões parando para outros tipos de transportes terceirizados, menores, que fazem as distribuições locais. Parando os caminhões gera o desabastecimento em todos os setores, não só nos insumos agrícolas que estão chegando, como o adubo, a ureia, a semente, não só na escoação do produto colhido, mas sim nos produtos alimentícios, industrializados, no gás de cozinha, no combustível. O motorista não está pedindo nada para o ano de 2016. O motorista está pedindo para agora, está pedindo para ontem. O motorista é trabalhador, o motorista não é baderneiro. O motorista não sai na estrada para fazer passeio, ele sai para trabalhar, para trazer de volta o sustento da família dele, a educação dos seus filhos, a saúde dos seus filhos. Portanto, ele para no momento que ele também deixa de ter renda, seja ele empregado, seja ele autônomo, seja ele empresário. No próximo bloco, vida de caminhoneiro, uma aventura. Da morte, do sequestro e do roubo de cargas.